Olá, alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos hoje continuar com nossos estudos e eu gostaria de pedir que para que vocês me acompanhassem, vocês pegassem o livro de vocês, o livro didático, na página do volume 2, da página 2, capítulo 4, Mundo em Quadrinhos. Todos vocês já, com certeza, já leram, já viram e conhecem, né, os quadrinhos, antigamente chamado de gibis. Então, agora, nós vamos ver vocês já devem ter feito o exercício, como eu pedi na aula passada, vocês devem ter visto, então, uma história em quadrinhos diferentes. Essa história em quadrinhos, ela foi feita, uma adaptação, na verdade, de uma história, né? De um romance do Dom Quixote, uma história de aventuras, que foi adaptada, então, em quadrinhos pelo Caco Galhardo. Então, do que se trata essa história? Vamos retomar comigo. Essa história em quadrinhos se trata de um fidalgo que ele ia muito, né? Do fidalgo Alonso, e que ele gostava muito, muito de ler. E ele gostava de ler romances de cavalaria. E ele leu tanto que de tanto ler ficou louco, dormia pouco, lia muito, ficou louco. E ele acreditava que todas as histórias que ele lia tinham sido verdade, tinham acontecido. Então, o que ele fez? Ele começou a fantasiar essas histórias. E aí resolveu tornar-se também um cavaleiro como dos romances que ele lia, né? E sair pelo mundo fazendo bem. Então, ele escolheu para si o título de Dom Quixote. Juntou-se ao seu cavalo, com o qual ele chamou de Rocinante, e também com o amigo Sancho Panza, e foi viver grandes aventuras para o mundo afora. Então, vocês viram aí nessa história em quadrinho, da história do Dom Quixote, uma parte dessa história dele. E agora nós vamos fazer a correção, então, das questões a respeito dessa história. Vamos, então, lá, vamos pegar agora a nossa página 5 e vamos fazer essa correção. No número 1, pergunta: quem é o personagem principal? Como você chegou a essa conclusão? Sabemos, então, que o personagem principal dessa história é o Dom Quixote, porque ele aparece não só no título da história, como também da história em quadrinho, como em todos os outros quadrinhos da história. Né? Todas as cenas se voltam para ele. Ele é o personagem central. No número 2, diz o seguinte: o Caco Galhardo, autor dessa adaptação, não teve palavras de romance original, as quais talvez você não conheça. Então, vamos ver agora a associação dessas palavras do romance original com as que vocês podem conhecer. Muito bem, para fidalgo, o que significa fidalgo? Nobre, adarga, escudo de couro dobrado de forma oval. Rocim significa cavalo de pequena estatura e ou magro. 4, ósseo, folga. Na questão B, nós temos aí um verbo, o verbo engolfar, e pergunta sobre o sentido do verbo no trecho. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras, que lendo passava as noites de claro em claro. Então, qual que é o sentido do verbo engolfar nesse trecho? É o número 4, estar absorvido por mergulhar. No número 3, agora vamos corrigir. Releia o texto do sexto quadrinho, de modo que veio a perder o juízo. Qual o significado de perder o juízo? Perder o juízo significa enlouquecer, não agir com a razão. Depois nós temos, na letra B, a perda do juízo evidencia uma mudança no estado do personagem e tem como causa e consequência diretas. Então vamos identificar o que levou o Dom Quixote à loucura. Qual que foi a causa? Dormir pouco e ler muito. E a consequência? Dom Quixote passou a fantasiar, a imaginar o que ele lia nos livros e queria reproduzir isso na sua vida. No número 4, em um HQ, tanto o texto verbal quanto não verbal contém várias informações. Então, para a gente compreender melhor a narrativa, vamos ver aí o quadrinho que se encontra aí ao lado. Vamos pegar esse quadrinho aí que se encontra ao lado. Vamos ver a linguagem verbal.
Encheu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros. E a linguagem não verbal? Nós temos aí a figura do dragão e de uma moça, né, de uma jovem donzela. Aí pergunta-se, o que representa a imagem do dragão e da moça? A imagem representa as histórias com princesas, donzelas em perigo, e os dragões representam o quê? Que devem ser enfrentados, os monstros a serem enfrentados nessas histórias, né? Tem sempre o perigo, a ameaça, a moça como sempre a vítima e o dragão aí representando esse perigo. Muito bem, as histórias em que o cavaleiro deve salvar uma moça ou uma princesa, essas eram as preferidas do Dom Quixote. Você sabe que nome se dá a essas narrativas? O que você sabe sobre elas? Então, essas narrativas se chamam novelas de cavalaria. Vamos então agora à próxima página, a página 6, para continuarmos. Toda narrativa se desenrola em determinado lugar e tempo. Há ainda um narrador responsável por conta para contar os fatos. Tendo isso em vista, responda às questões que se pede. Então, nós temos aqui a questão do narrador, a presença dele. Vamos ver. Num lugarejo em La Mancha, não há muito tempo viveu um fidalgo desses com lança pendurada, adarga antiga, rocinho magro e cão bom caçador. E temos também aqui mais linguagem verbal e também uma simbologia de um mapa, né? Como se fosse a linguagem representando a linguagem não verbal. E aqui, numa identificação de La Mancha também, dentro desse suposto mapa. Então, onde se localiza a história? E essa informação está presente no texto verbal ou não verbal? Então, a história se localiza o quê? Em La Mancha, lá na Espanha, e ele conta, essa informação conta tanto com a linguagem verbal como a não verbal no desenho aqui do próprio mapa. A letra B. O texto verbal inserido nos quadros pretos em letras brancas apresenta o quê? A narração da história ou a fala do personagem? Como eu falei, aqui, essa parte em que está em preto com as palavras em branco representam o quê? A narração da história, né? Representam toda a fala do narrador sobre o que está acontecendo no quadrinho. Vamos então continuando. Na letra C, qual é o ponto de vista da narração dessa história? Sabemos que temos dois tipos de narração. Em terceira pessoa, que é aquela em que o narrador é observador, ou seja, ele não participa da história, ele só conta os fatos narrados. Ou em primeira, onde é aquela em que o narrador participa, né? Ele é um personagem. E nessa história, ele é o quê, gente? Um narrador na terceira ou na primeira pessoa, né? Nós temos aqui, então, que ele é um narrador na terceira pessoa. Letra D. Qual é a expressão utilizada no primeiro quadrinho para indicar a época em que essa história acontece? Então, podemos colocar que não há muito tempo é a expressão que utiliza para essa identificação. Na letra E, a história se passa no mesmo momento que é contada? Justifique sua resposta. Nós podemos perceber pela narração e pelos verbos aplicados no passado que ela não é utilizada na mesma época ela não é utilizada, não se passa no mesmo momento que acontece essa história aí. Temos depois, na questão 6, uma questão relacionada ao enredo. O que é o enredo? Do que se forma o enredo? Ele é formado por fatos interligados em que um é consequência e causa de outro. Então, na história tem essa sequência em que um é consequência e causa do outro simultaneamente na história em quadrinho. Então, no trecho lido, há duas partes da narrativa. A apresentação, também chamada de situação inicial, e início do conflito. Vamos, então, aqui identificar em quais os parágrafos que nós temos aí a situação inicial, quando ainda não havia conflito. Então, essa situação inicial se apresenta do 1º ao 4º
Parágrafo. Na letra B, enumere os fatos relacionados agora ao conflito. No número 1, temos: de tanto ler e dormir pouco, Dom Quixote enlouquece. No número 2, Dom Quixote decide tornar-se um cavaleiro, tal qual os cavaleiros das histórias lidas. E, finalmente, Dom Quixote resolve viajar pelo mundo em busca de aventuras. Vamos agora à página 7, onde se pergunta: quais as principais ações do personagem Dom Quixote após a decisão de sair pelo mundo vivendo aventuras? Dom Quixote procura para si o quê? Um traje de cavaleiro, improvisa uma lança e um escudo e encontra um cavalo. Ele dá um nome para esse cavalo de Rocinante. E, por fim, ele atribui a uma lavradora o nome de Dulcineia, para ser a sua amada, né, a sua enamorada. Na questão número 8, no final do trecho lido, Dom Quixote decide dar outro nome à lavradora Aldonza Lorenzo. Por que ele faz isso? Porque ele não queria que a sua amada, né, a sua dama, não parecesse com as damas da cavalaria. Ele queria que, como as damas da cavalaria, a sua lavradora, né, escolhida para ser sua amada e protegida, tivesse a mesma pompa no nome. Então, ele decide mudar o nome dela de Aldonza Lourenço, ele muda para Dulcineia del Toboso, para que ficasse o nome altivo, próprio, né, da envergadura de ser uma dama. No número 9, sabendo-se que em espanhol a palavra dulce significa doce, explique a escolha do nome Dulcineia. Ele atribui também este nome à sua amada, com o nome, né, o nome de Dulcineia, lembrando que toda dama das novelas de cavalaria eram doces, amáveis e deviam ser sempre o quê? Protegidas. No número 10, releia este trecho do penúltimo quadrinho. Nome, ao seu parecer músico, peregrino e significativo, como todos os outros que a si e as suas coisas tinham dado. Então, quais as palavras indicam qualidades ao nome? Nós temos, então, a palavra músico, a palavra peregrino e a palavra significativo. Na letra B, por que essas qualidades são importantes para Dom Quixote? Como eu havia dito, ele gostaria de relacionar também o nome da sua amada ao nome das damas antigas, as próprias novelas de cavalaria. Na número 11, além da voz do narrador, há em alguns momentos da história em quadrinho a fala do personagem. Então, copie uma dessas falas. Nós podemos encontrar nas páginas iniciais da história que há apenas duas falas do personagem. Uma delas, teu nome é Rocinante e o meu, Dom Quixote. Depois temos aí na B, como se diferencia a fala do narrador da fala do personagem? As falas do Dom Quixote aparecem o quê? Em balões. Já as do narrador aparecem em quadros na parte superior de cada quadrinho. Vamos pegar então a página 8 para finalizarmos nossa correção. Na página 8, no número 12, é característico da linguagem visual dos quadrinhos o uso de linhas cinéticas, que são elementos que, em geral, indicam algum tipo de movimento. Pode haver linhas indicando que alguém está se balançando, andando, correndo. E aqui vamos analisar nesse quadrinho as linhas cinéticas. Então, temos aí a linguagem não verbal, aliás, a linguagem verbal primeiro. Tomadas, então, tais providências, não quis ele aguardar mais tempo para levar a efeito seu pensamento. E temos aqui a presença das linhas cinéticas, olha, saindo do bico do galo e também aqui, lá atrás, no sol, lá da montanha. E aí, o que significa essas linhas desse quadrinho? Aqui, no bico do galo, significa o quê? O galo cantando, né? E aqui, lá com relação ao sol, o sol amanhecendo, né? O amanhecer, o surgimento do sol. Vamos, então, agora para
A questão 13. Um trecho da fala do narrador cria uma expectativa no leitor sobre a continuidade dessa história. Qual que seria esse trecho? Vamos lá, então. Não quis ele aguardar mais tempo para levar a efeito seu pensamento. E daí, o que vai acontecer com o Dom Quixote e suas aventuras? Aí, quais são as suas expectativas em relação a essa história? Para saber, procure a obra, procure ler a história de Dom Quixote, que você vai poder matar essa curiosidade, tá bem? Então, assim terminamos a aula de hoje, com a correção desse mundo em quadrinhos, com a história do Dom Quixote, e na próxima aula estudaremos sobre determinantes do núcleo nominal. Um abraço e até lá! Ok, vou ver o que eu faço agora. Para não dar aí de novo.